Olá! Um tema que eu não falo tanto quanto eu gostaria aqui no canal é sobre APIs. API, para quem já tem um pouquinho de conhecimento de programação, sabe que uma API é o seguinte: se eu me comunico contigo em português ou em qualquer língua que seja, API é a linguagem que sistemas, que aplicações usam para conversar uma com a outra. Tá, Renato, o que isso significa? Cara, isso é um mundo à parte. E todas as ferramentas que eu ensino a usar aqui, a maior parte delas, tem integrações via APIs muito boas. O que significa que você consegue criar aplicativos integrados a qualquer outro aplicativo que disponibilize uma API. Exemplo, se você for fuçar, procura assim, ó, APIs mais populares, por exemplo, no Google. Most Popular APIs, eu procurei em inglês aqui. Aí ele já te dá aqui, ó, quais são as APIs mais populares hoje que o pessoal mais usa. Ó. Vou dar um zoom. Primeira, Skyscanner. O que significa? Skyscanner ele é um serviço de passagens aéreas, de busca de passagem aérea nos Estados Unidos, igual o Decolar aqui, o ViajaNet, assim. Então você consegue criar um aplicativo que busca passagens aéreas em diferentes companhias aéreas direto da fonte, direto do Skyscanner. Open Weather Maps, que é mapa de tempo, previsão do tempo, né? Então você consegue criar uma aplicação de previsão do tempo. Para que isso? Você já tem várias, sim, mas você pode criar, por exemplo, alguma aplicação ligada a surf, a kitesurf, a esportes que envolvem clima e tempo, e aí você já consegue trazer essa integração para dizer para o usuário qual é o melhor dia para ele fazer essa prática, por exemplo. API de futebol. O pessoal sempre me pergunta, Renato, como eu faço o aplicativo de apostas esportivas? Usando uma API para puxar dados em tempo real de todos os jogos, de todos os esportes, aqui você consegue puxar. The Cocktail DB, isso aqui é um banco de dados de drinks. Então, ele te dá, quer fazer, sei lá, me dá os ingredientes, eu te retorno os drinks que você consegue fazer com esses ingredientes. Por aí vai, tem de tudo, ó. Financeiro, países, calculadora do amor, API da NASA, números, Chuck Norris, tem de tudo aqui que você imagina. A que a gente vai usar nessa aula, nesse vídeo, para exemplificar e para te ensinar como construir uma API do zero, é o seguinte, eu quero usar uma fonte de dados de infectados e como que está o caso do coronavírus, do Covid aqui no Brasil, e a gente vai puxar esses dados em tempo real. Então, assim, se eu quiser mostrar no meu aplicativo como está a situação do coronavírus, eu não preciso digitar do zero esses dados, não preciso lançar no banco de dados do zero. Eu posso puxar esses dados em tempo real de alguma fonte que já tenha esses dados e eu só deixo rodando, porque fica tudo automático. Toda vez que alguém acessar, vai puxar automaticamente esses dados da base que eu estou usando. Então, para isso, a gente vai usar, e eu quero até agradecer o Turicas, seja lá quem for Turicas, mas enfim, eu vou deixar esse link aqui na URL. Ele está disponibilizando essa API abertamente, que eu encontrei aqui no Google, só procurei coronavírus API Brasil, acabei achando ele, tá? Vou disponibilizar aqui. E a gente vai usar essa API, então, para conseguir puxar os dados em tempo real para um aplicativo que a gente vai criar no Bubble, tá? Bubble.io, para quem não conhece ainda, é a plataforma que a gente usa para criar aplicações web aqui no canal. É a plataforma mais poderosa que eu conheço para criar aplicações web sem programar. E ela tem uma interface de API muito amigável. Então, por isso que eu vou fazer com ela, inclusive. Então é o seguinte, vamos primeiro entender a API, e aí depois a gente vai inserir ela no Bubble. Primeiro eu vou explicar para vocês como que ela funciona. Então você pode ler aqui, né? A API possui paginação, a API é mais ou menos o seguinte, ó. Você vai fazer uma chamada de dados, você vai mandar um dado para uma URL específica e ele vai te retornar alguma coisa. É assim que funciona. Skyscanner, por exemplo. Ô, Skyscanner, me manda aí as passagens de Floripa para São Paulo. Você faz uma chamada lá, manda Floripa e São Paulo. Aí ele vai te devolver o quê? As passagens. É assim que funciona uma API. Então vamos pegar exemplos prontos aqui, ó. Eu vi um bom aqui, cadê? Aqui, ó, por exemplo. Se eu fizer essa busca, ó. Cadê? Aqui, ó. Se eu fizer essa busca aqui numa URL, ó, eu quero os casos de coronavírus. Vou dar mais um zoom. Os casos de coronavírus no estado do Alagoas. Ó, ele tem uma URL. E aí tudo que vem depois de uma interrogação são parâmetros, tá? Sempre. Então ele está mandando dois parâmetros, ó. Islast e o state. State é Alagoas. E islast é o último em inglês. O que significa isso, ó?
campo pré-computado que diz se esse registro é o mais novo para esse local. Então, acho que ele até sugere que a gente faça uma busca só para quando os registros são os atualizados, né? Beleza, vamos pegar essa URL, ó. Vamos acessar ela para ver o que aparece. E aí ele me traz os dados aqui, ó. Maceió, Marechal Deodoro, ele me trouxe os dados de Alagoas. Se eu mudar aqui na URL, ao invés de AL, eu botar SC, que é Santa Catarina, por exemplo, pô, botei em minúsculo. SC em maiúsculo, aí, ó. Aí ele me traz Antônio Carlos, Araranguá, Balneário Gaivota, Biguaçu, é isso aí. E aí ele traz não só os nomes das cidades, obviamente, né? Ele traz aqui, ó, o código IBGE da cidade, tudo bem. Ó, vamos pegar a Florianópolis aqui, que é o caso mais clássico, né? 94 casos confirmados em Florianópolis, 18,76 casos confirmados para cada 100 mil habitantes na data 5 de abril. Isso foi ontem, tá? Hoje é dia 6 de abril que eu estou gravando esse vídeo. Taxa de mortalidade 2,13%, provavelmente, é isso aqui não. É porque porcentagem vem sempre com decimal, 2 mortes, etc. e tal. Is true, quer dizer que é o dado mais atualizado. E por aí vai. Beleza, então agora a gente já sabe que se a gente fizer uma chamada para essa URL aqui, ó, e sempre mudar o estado aqui, ó, XYZ, a gente vai obter esses dados para cada estado. Então vamos construir isso agora no Bubble. O primeiro passo que você precisa é instalar o plugin API Connector. Esse aqui que eu estou te mostrando, tá? Ele é um plugin gratuito, você vai lá, procura API e já vai aparecer esse API Connector. Clica em Install, ele já vai aparecer aqui. Aí a gente vai adicionar uma nova API, ó. O nome dela vai ser Covid, por exemplo. Esse é o nome da API. Aqui ele pede alguns dados de autenticação. É um recurso um pouquinho mais avançado de API, que não é necessário para esse nosso caso, tá? Porque não precisa de autenticação. Isso aqui é assim, eu vou conectar lá no Spotify, por exemplo, para buscar uma lista de podcasts. Aí você precisa autenticar. Ele não abre o acesso a qualquer um que peça, né? Mas não é o caso nosso aqui. Então, sem autenticação, tudo certo. E aí aqui é a chamada. Essa chamada vai ser consultar dados por UF, né, que é estado. Usar como dado, tipo JSON, GET, tudo bem. Aí aqui, ó, aqui eu pego aquele link nosso. Só colo ele aqui, ó. E aí o Bubble, ele tem um negócio muito legal, que se você pegar algum dado e botar entre colchetes, isso aqui é o chave, acho que é chave, né? Entre chaves, vira um dado dinâmico. Então assim, ó, aqui ao invés de SC, eu vou botar estado. E aí se eu pedir agora, ó, tiro o privado, e aí se eu pedir agora, por exemplo, os dados para SP, que é São Paulo, ó, valor, eu vou inicializar a chamada, ó. Ele já me retorna, ó, Adamantina é estado de São Paulo, ele já está me retornando. Se eu pedir por Mato Grosso, aí ele já me retorna, ó, Alta Floresta, que é Mato Grosso. Enfim, aí eu consigo modificar lá dentro do meu aplicativo esse dado aqui, ó. Ele vai virar um campo dinâmico. Então o que a gente fez? A gente só copiou e colou esse URL aqui, ó, que a própria documentação da API nos deu. E aí aqui, ao invés de Alagoas, a gente botou um dado dinâmico. Por quê? Porque a gente botou ele entre chaves, aí a gente pode modificar ele aqui agora. E a gente inicializa a chamada de forma que aí o Bubble ele nos diz o seguinte, ó. Renato, beleza, você mandou essa chamada aqui de dados para Mato Grosso. Isso é o que voltou. Aí ele me mostra agora o que voltou, ó. Uma contagem de 11 casos, 11 cidades, talvez. Acho que é 11 cidades, né? Você quer interpretar esse dado como o quê? Um número? Um texto? Um número, tudo bem. Aqui, ó, próxima página. Esse campo, como ele voltou vazio, eu vou ignorar. Página anterior, eu vou ignorar. E a partir daqui, aí ele me traz o resultado por cidade, ó. Aí aqui, ó, nome da cidade, Alta Floresta. Eu vou interpretar isso como um texto para poder usar, beleza. Código do IBGE. Eu não vou precisar desse dado, posso ignorar. Casos confirmados, 1. Opa, eu quero interpretar isso como um número. Confirmados por 100 mil habitantes, número. Data. Essa data aqui, ela veio no padrão brasileiro, então eu vou ter que interpretar como texto. Taxa de mortalidade, número. Mortes, número. População estimada, número. Is-last, que se é o dado mais atualizado, né? Sim ou não. Order for place, eu não sei o que é, vou ignorar.
Que é uma cidade eu já sei, vou ignorar, e que é um estado, vou ignorar e tá tudo certo. Então, a princípio, os números que eu quero é só isso aqui, não. A quantidade de cidades que voltou, o nome da cidade e os casos, é só isso que eu estou pedindo. Aí eu salvei, ó. Beleza. Já estou com a nossa API pronta. De que forma? Olha só que interessante agora. Aí agora a gente vai aqui no nosso aplicativo, né? Deixa eu abrir um espacinho aqui. Foi. Então a gente está aqui no nosso aplicativo agora que não tem nada, só tem um cabeçalhozinho que eu montei aqui. Toda vez que a gente quer mostrar uma lista de dados, a gente usa o Repeating Group no Bubble, que é o grupo repetidor, tá? Então eu vou botar um grupo repetidor aqui, ó. Beleza. E aí eu digo, o que esse grupo repetidor vai mostrar? Eu quero que ele mostre o resultado, ó, consultar dados por estado, e esse result aqui, ó, a gente viu que era a lista, né? Quando ele traz a lista por cidade, ele chamou isso de result. Então é isso que a gente quer, uma lista de cidades que voltou da API, né? Fonte de dados. De onde eu vou puxar esses resultados? Aí eu uso aqui, ó, get data from an external API, ou seja, buscar dados de uma API externa. Por quê? Porque quando eu clico aqui, ele já me dá a opção da que a gente não acabou de construir essa API, ó, Covid-consultar dados por UF, né, ó, consultar dados por UF, ó, exatamente isso que a gente construiu agora. Então é esse dado que eu vou usar agora, os resultados. E aí eu vou, o que eu quero mostrar aqui dentro? Ó, vamos lá. Vou botar um textinho que ele vai mostrar o seguinte, ó. Aí como eu já configurei que eu estou mostrando os dados que voltaram da API aqui, é que eu já posso puxar. Ó. Pega o resultado dessa célula que aparecer, ou seja, alguma cidade, né? E me fala ó, qual a cidade, me fala casos confirmados, me fala confirmados para cada 100 mil habitantes. O que mais? A taxa de mortalidade, pode ser. E o número de mortes. Pronto. E aí aqui, ó, vou diminuir um pouquinho para ficar mais apertadinho. E aqui a gente já pode dar um preview. Ah tá, aqui ó, aqui eu posso colocar qualquer estado, né? Eu vou manter Mato Grosso, só para a gente ver o que vai voltar agora. Daqui a pouco a gente personaliza o estado. Voltou, mas está um layout muito feio, ó, com essa barrinha aqui. Eu vou botar para mostrar uma lista completa, tá? Aí você vai aqui, clica no grupo repetidor e clica em Full List, que aí ele vai mostrar a lista completa. E aí voltou. Alta Floresta, Campo Novo do Parecis, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Monte Verde. Vamos melhorar isso aqui agora? Ó. Acho que pode ser um grupo mais estreitinho assim, né? Vou botar uma largura máxima nele para ele não esticar muito mais, porque senão fica esse esticador na tela toda, não fica muito estético. E aqui eu vou explicar o que é cada dado, né? Então, ó, cidade, foi. Casos confirmados, o que mais? Confirmados por 100k habitantes, taxa de mortalidade e mortes. Fatalidades, né? Acho que fatalidades é um termo mais correto. Fatalidades, foi. Então vamos ver como que isso já mudou o nosso layout. Aqui, ó. Aí ele mostra direitinho, ó, cidade, Alta Floresta, casos confirmados 1, confirmados por 100 mil habitantes. Taxa de mortalidade ele não está mostrando, curioso isso, depois eu vejo o motivo aqui. Mas enfim, aqui a gente já consegue então obter ó, uma lista atualizada. Você vê que a gente não alimentou esses dados manualmente em ponto nenhum, a gente está puxando tudo via API, né? E agora a gente vai fazer isso aqui dinâmico por estado. De que forma? Eu vou botar uma caixinha de seleção aqui em cima. Assim, ó. Escolha o estado, tá? E aqui eu vou botar uma lista completa dos estados. Deixa eu puxar isso de algum lugar. Acho que deve ter Wikipédia, estados brasileiros.
Quero uma lista completa. Onde será que eu consigo isso? Aqui. Uf. Vai ter que ser na mão, pessoal. Vai na mão que vai ser mais rápido. Então vamos lá. Vai na mão. Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Estou no meu outro monitor aqui. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e foi. Distrito Federal tá ali também, né? Beleza. Então tudo certo, deixa eu fechar a outra aba que a gente abriu aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente for fazer essa chamada, agora o estado não vai mais ser um dado estático. Eu faço o seguinte, ó, inserir um dado dinâmico lá desse drop-down, né? Ó. Não é um drop-down escolher estado que a gente fez ali, ó. E agora eu vou puxar de acordo com o estado que eu selecionar ali em cima. Como está em branco aqui, ele vai puxar o padrão da API lá, que era Mato Grosso, né? Mas no momento que eu escolher aqui, por exemplo, ó, São Paulo, aí ele já mudou. Adamantina, Águas de Lindóia. Vamos ver São Paulo, como é que tá. 3.600 casos, por aí vai. Se eu botar aqui, ó, Paraná, aí ele já me traz Almirante, Arapongas, Araruna, cadê Curitiba? Tá aqui, ó, 172, enfim, aí vai. Então aqui já está funcionando. Se você acessar, eu vou disponibilizar esse link. Se você acessar e botar o teu estado, já vai mostrar os dados. Vamos só colocar um recurso a mais aqui que eu gostaria, que é um gráfico. Para isso, você vai nos plugins e instala esse elemento chart aqui, ó, que é gráfico, né? Plugin gratuito também, só ir lá clicar em instalar. E aí a gente vai colocar esse gráfico, cadê ele? Aqui, ó, na tela. Vou botar ele maior até. Foi. E aí vamos fazer o seguinte, o que eu quero que esse gráfico mostre? Eu quero que ele seja um gráfico de barras, que vai mostrar resultados, né? Qual a fonte dos resultados que ele vai mostrar? Puxa os dados do grupo repetidor mesmo. Foi. E aí ele me pede o seguinte, label e valor. Label é o rótulo, né? É o que vai embaixo de um gráfico. E valor é o que vai no eixo vertical do gráfico. Então, no label vai ser a lista de cidades. E no valor vai ser casos confirmados, pode ser. Vamos ver o que volta aqui, ó. Ó, o Mato Grosso que ele já dá, ó. Cuiabá é o maior, com 38 casos, obviamente. Aqui ele traz um dado em branco, é alguma coisa da API isso, que ele manda um dado branco, assim, escrito 60. Ignora ele. Vamos pegar aqui, ó, Rio de Janeiro. Ó, Rio de Janeiro, claramente em primeiro lugar, com 1.068 casos, Niterói em segundo. Vamos pegar Santa Catarina. Florianópolis em primeiro lugar, Criciúma em segundo, talvez, junto com Joinville, por aí vai. E aí, para fazer uma análise mais limpa, a gente pode colocar, por exemplo, ao invés de confirmados para cada 100 mil habitantes. Porque aí leva em consideração... tá em inglês. Uma coisa que eu sempre sugiro, você viu que apareceu a mensagem em inglês, né? Sempre troque a mensagem para... Sempre troque a linguagem do aplicativo para português, tá? Aqui, ó, você vai em configurações, linguagens, e aí aqui, ao invés de inglês US, você bota português Brasil, tá? E aqui embaixo também, ó, português Brasil. Porque ele troca as mensagens padrão. Essas mensagens aqui, fui eu que traduzi. Eu pedi, o pessoal do Bubble Me autorizou a fazer as traduções direto no sistema deles lá. Então, se vocês encontrarem até algum errinho aqui, alguma coisa, me avisa que eu melhoro ali. Mas, enfim. Vamos ver como é que ficou agora, então. Aí vou botar São Paulo. Aí ele traz, ó, esse é um gráfico mais interessante, né, para cada 100 mil habitantes. Aí você já vê que ele não leva tanto em consideração a quantidade de população, porque senão sempre as cidades mais populosas vão ser a com o maior número de casos, né? Aí aqui você já vê exatamente o que está acontecendo por cidade, né? São Paulo claramente está mais afetada aqui. Santa Catarina... Ó, Rancho Queimado. Você vê Rancho Queimado é uma cidadezinha daqui do interior. Parece que é a pior, né? Antônio Carlos também. Enfim, eu vou disponibilizar esse link. Vocês podem fuçar à vontade aí.
E tá aqui um tutorial básico, então, de como construir uma API. Independente da API que você quiser colocar, vamos dizer, você quer uma API de resultado de jogos de futebol, tá? Aí você vai encontrar ela e vai seguir esse mesmo passo a passo que a gente fez. Você vai acessar a API aqui, ó, fora do ar. Enfim, acha uma API que funcione, né? Aí eles sempre vão ter uma documentação da API. Pessoal, aqui vai ser difícil achar ao vivo assim. Mas você encontra uma documentação da API. E ele vai te passar as instruções, assim como a gente leu essas instruções do rapaz aqui gentil que disponibilizou essa API do coronavírus, entendeu? Aí você pega essas instruções e joga aqui no conector de API do Bubble. E aí você cria as chamadas dessa forma. Então assim você consegue integrar o teu aplicativo a dados em tempo real de qualquer outro serviço. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para testar e abusar aqui do nosso aplicativo recém-criado. O link está aqui na descrição. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.